Amém. Mais uma vez, graças e paz a todos. Vamos para a mensagem da noite. Mas antes de trazer a mensagem da noite, eu quero expressar aqui toda a minha gratidão como pastor da igreja por tudo que vivemos nesses 7 anos. Quero primeiro agradecer às igrejas que estão presentes conosco, né? As igrejas co-irmãs. Pastor Gil teve que ir embora, ele me avisou que teria um compromisso, que ele viria só no início, e depois ele partiria para o compromisso lá da igreja dele. Então, já deixo aqui meu agradecimento a ele, mesmo não estando presente, depois eu vou transmitir a ele. É um pastor co-irmão que tem caminhado conosco em aliança, então agradeço a ele pela presença. Agradeço ao pastor Sidney, que também não pôde estar presente hoje, porque também tem um compromisso na igreja. Ele ficou amanhã, depois do culto, se der tempo de dar uma passada aqui rápida, né? Mas ele mandou seus representantes, né? Eu gostaria de chamar o querido pai da Fran, o presbítero, é presbítero, né? Para vir aqui dar uma saudação para a igreja em nome do pastor Sidney, amém? Todos conhecem o pastor Sidney, né? Sempre está aqui conosco, e nós também estamos sempre lá com eles. Para quem não sabe, esse é o pai da Fran. Quem conhece a Fran aí da igreja? A Fran da dança, esse é o pai dela, o presbítero, e a mãe dela também está ali. Amém? Glória a Deus. Graças para a igreja, amém? Motivo de alegria por mais um ano dessa igreja. Que Deus possa abençoar grandemente. Amém? Sou o presbítero Francis da Igreja Semeando Vida, pastor Sidney. Está ali a comitiva que ele enviou para estar aqui nesta noite. Amém? E eu quero deixar uma saudação breve, que está lá em Salmos 116, somente o versículo número 12. Salmos 116, versículo número 12, que diz assim a palavra do Senhor: como posso pagar ao Senhor por toda a sua bondade comigo? Em outras versões vão falar: que darei eu ao Senhor por todo o benefício que Ele me tem feito? E servir ao Senhor é uma coisa boa, porque quando servimos ao Senhor, nós temos benefícios, a palavra dele diz sobre isso. Certo que a gente vai passar por lutas, por situações adversas, porque o próprio Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então ele está mandando aí você se esforçar. E ele está falando para mim e para você que quando você estiver na adversidade, nós não estamos sozinhos. Ele está conosco. Ele nos sustenta, Ele nos coloca de pé. Ele nos alimenta através de quê? Através da palavra do Senhor. Nós temos que estar buscando ao Senhor em todo tempo e também em fora de tempo, porque os dias são os maus. E servir ao Senhor é algo maravilhoso. Vai ter prova? Vai. Vai ter dificuldade? Vai. Vai ter apontamento? Vai. Mas nós sabemos que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ou seja, nós somos vencedores em Cristo Jesus. Nós temos uma promessa do Senhor, que é o quê? Uma morada lá no céu, uma morada eterna. Nós estamos aqui de passagem. Nós somos peregrinos nessa terra, mas há uma morada para mim e para você lá no céu. E o nosso nome está escrito no livro da vida. E a nossa caminhada é justamente lutar para que o nosso nome continue escrito no livro da vida. Porque o inimigo tenta de todo tempo nos abater, nos parar, matar a nossa fé, matar a nossa comunhão com Jesus Cristo. Mas nós temos que perseverar, que quando a gente persevera, Ele vai dar a coroa da vida. Amém? E assim eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus, pastor.
Levo o nosso agradecimento ao querido pastor Cisne, esse amigo. Amém? Quero também agradecer, em especial, e por isso deixei por último, né, a toda a congregação Novo Tempo, né, a toda a Novo Tempo comunidade evangélica, né, 7 anos de existência, e se existimos é por causa de vocês. Então, quero agradecer a todo o corpo pastoral, a todo o corpo diaconal, a todo o corpo de líderes e a todos os membros. Como está escrito lá atrás no painel, que a pastora Priscila Araújo fez, foi ideia dela, está escrito lá, todos são importantes nessa obra. Isso não é uma palavra apenas para que a gente bote ali no mural, é uma verdade. Cada um de vocês que faz parte desta denominação, desta obra, tem a sua importância. Como foi dito aqui pelo irmão, né? Ele falou sobre lutas, sobre dificuldades, sobre momentos bons, sobre momentos difíceis. E nesses 7 anos, nós passamos por tudo isso, não foi? Momentos bons, momentos difíceis, momentos de alegria, momentos de tristeza, momento onde ganhamos pessoas, momento onde perdemos pessoas, momento onde nasceram bebês, foram muitos, né? Momentos onde pessoas faleceram. E nós podemos lembrar de algumas aqui em especial, né? Dona Nádia, irmão Tony, Maiara, filho da Marcinha. Então foram, né, pessoas que foram no meio dessa caminhada, não se perderam, né, mas foram para um lugar melhor, foram para Cristo, mas deixaram um buraco, um vazio em nossos corações. Então, nesses 7 anos, curtos 7 anos, ainda somos um bebê, mas nós já temos uma história de dificuldades, de vitórias, mas no fim de tudo nós chegamos aqui hoje, como cantamos no primeiro louvor, né? Obrigado, Senhor. Então eu quero aqui, como pastor, mais uma vez, expressar toda a gratidão a cada um de vocês. Como a pastora tem dito, e eu tenho anunciado essa mensagem na igreja, porque essa mensagem ela falou muito comigo e ela tem ardido dentro do meu coração, nós somos um corpo em ajuste. Entenda isso. O dia que você entender isso, você não entra mais em crise com a igreja. Porque você vai entender que um corpo em ajuste é um corpo imperfeito. Então eu sou imperfeito, você é imperfeito, mas nós estamos dispostos em Cristo Jesus a cada dia nos aperfeiçoar. Então quando nós entendemos isso, nós conseguimos romper como igreja. Então quero agradecer a todos. Se eu pudesse falar o nome de cada um, eu falaria. Mas, infelizmente, não vai dar tempo, né? A gente está bem adiantado no horário. Mas cada um se sinta abraçado, amado, acolhido. Essa festa é sua. Essa igreja só existe por causa de você, por causa das suas ofertas, as suas moedinhas, que às vezes você joga aqui no gasofilaço com todo o amor, com toda a dedicação, o seu empenho de vir aqui varrer, de vir pintar, de vir, né? Apoiar uma obra missionária, a rede de homens, rede de mulheres, né? Isso só existe por sua causa. Então, que o Senhor continue te abençoando, né? Nós, como pastores, queremos expressar toda a gratidão a todos vocês, né? E juntos vamos continuar nessa obra e juntos vamos continuar amando esse bairro e crendo que o Senhor tem uma grande obra para realizar nesse lugar. Rapidamente, eu quero ministrar uma palavra, lógico, né? Está em Mateus, capítulo 28. Vamos ler 2 versículos a princípio. Mateus 28, versículos 19 e 20. Mateus 28, versículos 19 e 20. Diz assim: portanto, vão, portanto, ide, e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. E os ensinando a obedecer a tudo o que eu vos pedi. É isso que está escrito ali? A tudo que eu vos aconselhei. O que está escrito ali? A tudo que eu vos ordenei. E se fizerem assim, eu estarei com vocês todos os dias, até o fim de todas as
coisas. Esse texto é descrito para nós, teologicamente, como a grande, diga assim, a grande comissão. Ali fica muito claro para nós que Jesus nos ordenou como discípulos, ou a igreja, e nós estamos debaixo de uma grande missão. O Senhor nos enviou para uma missão. Fala para o meu outro lado assim, o Senhor te enviou para uma grande missão. E que grande missão é essa que o Senhor nos enviou? Quem sabe? Fazer discípulos de todas as nações. Diga para o irmão que está lá, fazer discípulos de todas as nações. Fala para ele assim, não é fazer membro. Membro de igreja é uma coisa, discípulo é outra. Quando nós lemos o texto agora, os dois versículos que nós lemos, nós podemos observar de forma muito clara que ele não só nos enviou numa missão, não só nos ordenou, e quando falamos de ordenança, falamos de obediência, não é assim? Eu cheguei aqui no culto mais cedo, eu falei, Radassa, pega o óculos lá embaixo para mim, ela... Eu falei, eu estou mandando! Já diz o velho ditado. Só quem é velho vai lembrar, né? Se ele é velho, os velhos lembram, né? Como eu não sou velho, inclusive segunda eu faço aniversário, 15 anos, né? Como eu não sou velho, eu escutei falar, né, Bia? A gente escuta falar. Manda quem pode. E quem tem juízo, obedece. Então ele nos deu uma ordem. Ele nos chamou, nos separou, nós cantamos aqui, fomos escolhidos, né? Eu era perdido, mas fui encontrado, fui redimido. Agora não lembro mais. Justificado, eu fui salvo. Eu fui salvo. Eu fui escolhido, eu fui redimido. E agora eu fui enviado. Eu fui enviado numa grande missão. A missão de ir, e o texto diz, por todas as nações. E quando nós falamos sobre fazer discípulos, a palavra fazer, ela significa construir ou formar. Quem já construiu uma casa aqui? Construir uma casa é algo assim, pum. Construir uma casa é um processo. Formar alguma coisa, da mais simples que seja, é um processo. Então, quando ele fala sobre a formação de discípulos, ele está falando, não é algo que acontece em um ato, ele fala sobre um processo. E nesses versículos, ele fala qual o processo que precisa acontecer para que uma pessoa se torne discípulo de Jesus. Ele fala nesses 3 versículos que nós lemos. E eu anotei mas é interessante. Quando eu penso na grande comissão, ou na grande missão de fazer discípulos, eu não sei você, mas como disse a irmã Dai, muitas das vezes o nosso coração, ele é tomado de quê? De medo, de incerteza, de insegurança. Hoje mesmo eu estava vindo na rua de manhã e pensando com o Senhor, Senhor, será que realmente eu tenho capacidade para viver as coisas grandes que o Senhor fala dentro de mim? Será que eu realmente tenho condições emocionais, estruturais, físicas, financeiras, para estar inserido dentro do teu projeto missionário para as nações? Porque quando nós pensamos sobre a missão, logo nós pensamos também sobre a responsabilidade, não é assim? E o medo bate no nosso coração, porque nós olhamos para dentro de nós, olhamos para as nossas vidas, e quando nós nos comparamos com a grandeza da missão, que é fazer discípulos, formar pessoas segundo o caráter de Cristo, nós nos sentimos muitas das vezes incapacitados. E eu não tenho problema nenhum de dizer isso. E você também não deveria, porque é uma realidade, porque não depende de nós, não é sobre nós. Bota o versículo 18, João. Esse versículo 18, ele
ele mexeu muito comigo durante essa semana que eu estava estudando para ministrar essa palavra. Porque esse versículo 18, ele trouxe uma paz tão grande no meu coração. O versículo 18 me trouxe uma certeza tão grande de que eu preciso continuar vivendo a missão que Jesus me deu como igreja e como discípulo. E por que o versículo 18 traz essa paz e essa certeza? Bota no versículo 18. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Antes de mandar, no versículo 19, os discípulos irem com toda a força e viverem a grande missão de evangelizar o mundo, Jesus, no versículo 18, primeiro, ele vira para ele e fica assim: fique em paz, não tenham medo de nada, não tenham medo da oposição romana, não tenham medo da morte, não tenham medo da prisão, não tenham medo de nada. Toda autoridade me foi dada. Diga assim: toda autoridade. Aí ele diz assim: nos céus. Cara, isso é muito profundo. Cristo tem autoridade sobre todo o céu. Quando nós falamos de céu, nós falamos sobre o mundo espiritual. Por isso que a palavra diz que todo principado, potestade, ó espiritual da maldade, governadores desse mundo tenebroso, anjos, estão sujeitos à autoridade de Jesus Cristo. O que significa isso, irmão? Nada acontece sem que a autoridade ordene. Não é assim? Nada acontece sem aquele que tem autoridade para enviar, ordene. Ele está falando assim: todo mundo espiritual só se move debaixo da minha ordem. Ele está dizendo assim: todo mundo espiritual está sujeito à minha autoridade. Demônios, principados, alta hierarquia. Não há nenhuma ação no mundo espiritual sem que haja a minha autorização. Eu sou acima de toda autoridade espiritual constituída nos céus. Não há nenhum ser celestial. Por isso que a palavra diz o quê? Se um anjo aparecer diante de ti e falar algo contrário à palavra, por quê? Porque a palavra é a palavra de Deus, é a palavra da autoridade. Se algum anjo, não está falando demônio, anjo, falar contrário à palavra de Deus, a palavra diz o quê? Anátema, é maldito. Por quê? Porque nada se move fora da autoridade de Deus. Ele tem toda a autoridade nos céus. Toda. Ai, pastor, aquele demônio, fique em paz, irmão. Os demônios só agirão se você estiver fora da autoridade de Deus. Ah, pastor, então o senhor está dizendo que o meu filho está nas drogas porque Deus quis? O senhor está falando isso, o senhor está dizendo que toda a autoridade está debaixo da autoridade de Deus e age pela permissão dele. Sim. Deus não mandou o seu filho para as drogas. Seu filho decidiu andar fora da autoridade de Deus. E por isso ele está colhendo as consequências, lembra que eu falei? De andar fora da autoridade de Deus. Mas ele não diz só isso, ele diz assim: eu também tenho toda a autoridade sobre a terra. Por isso que a palavra diz: reinos, autoridades, governos se prostram diante da glória de Deus. Não há nenhuma autoridade do mundo que pode agir sem que seja a vontade de Deus. Não há ninguém, não há nada que se mova nos céus e na terra que não seja debaixo da legalidade de Deus. Ele tem toda a autoridade sobre céus e terra. Ufa! Então não é sobre mim, então é sobre Ele. Ele nos ordenou, nos enviou e nos capacitou e nos preparou e colocou sobre nós a sua autoridade para que nós pudéssemos ir e anunciar as boas novas de Jesus Cristo. Aí ele monta como ou o que devemos fazer para formar um discípulo segundo a palavra de Deus. A primeira coisa, Marcos 16. E eu gostei dessa tradução de Marcos 16, porque Marcos 28, ele diz assim: ide por todo mundo. E às vezes a gente não compreende o que é todo mundo. Mas em Marcos 16, versículo 15 ao 18, ele deixa muito claro o que significa todo mundo.
Ele diz assim: vão por todo mundo e façam o quê? Vão por todo mundo e façam o quê? Pregue o evangelho a quem? Então o que é todo mundo? Todas as pessoas, rico, branco, pobre, negro, religioso, pecador, vascaíno, flamenguista, tricolor. Todo mundo. Qual é a primeira coisa que eu preciso fazer dentro dessa missão? Pregar o evangelho. Pregar o evangelho para quem? Para todos. Todos vão ser salvos? Não, o texto diz ali, só quem? Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer, como alguém que obedece à ordem de Jesus, é sair por todos os lugares, sem distinção de pessoas, e pregar o evangelho de Cristo. Essa semana eu ministrei aqui na igreja quarta-feira, João capítulo 8, versículo 32. Jesus entra dentro do templo, e o texto diz que Jesus prega para dois tipos de pessoas, em João 8,32. Do versículo 1 ao versículo 30, a palavra diz que Jesus prega para o povo, para os fariseus e para os saduceus. Povo, ali, no versículo 3, você vai ver que os fariseus trazem uma adúltera. Então a expressão povo era todo tipo de pecador. Quem usava essa expressão eram os saduceus e os fariseus. Eles chamavam assim: Jesus senta com pecadores. Então ali tinha prostituta, adúltera, pessoas deficientes, todo tipo de doença, de enfermidade. E no meio tinha os religiosos, porque os fariseus representam os religiosos. E a palavra diz que Jesus os ensinava, tanto pecadores quanto religiosos. Porque existem pecadores que estão no bar agora, existem pecadores que estão no mundo agora, fora dos princípios de Deus, mas existem pecadores que estão dentro da igreja, que são chamados de religiosos. E Jesus trazia uma única mensagem para os dois. Sabe qual era a mensagem de Jesus? João 8, 24. Jesus diz assim: se vocês não crerem que eu sou, todos serão condenados. Sabe qual é a mensagem que nós deveríamos sair lá fora e gritando para o mundo? Se vocês não crerem em Jesus, todos serão condenados. Todos. Pecadores, religiosos, se não crerem nele. Por que crerem nele? Porque ele é a única esperança para o mundo condenado. Só há salvação em Cristo Jesus. Não há salvação na igreja. Não há salvação no pastor. Não há salvação no diácono. Só há salvação em Cristo Jesus. Eu posso estar dentro da igreja, ser um religioso e não ser salvo. Eu tenho que estar na igreja e tenho que crer em Cristo Jesus. Tanto que quando Jesus vier, muitas pessoas vão correr ao encontro dele, gritando: Senhor, eu preguei no teu nome, eu expulsei demônios no teu nome, eu fiz sinais no teu nome. Irmão, tem alguém lá no bar pregando agora? Tem alguém lá se prostituindo, fazendo sinais e maravilhas? Aonde faz sinais e maravilhas? Aonde cura enfermos? Aonde prega? Na igreja. Jesus não está falando de pessoas lá de fora, Jesus está falando de pessoas dentro da igreja. Eles vão alegar isso diante do Senhor. Jesus vai falar: eu nunca conheci vocês, porque vocês sempre viveram uma religião, mas nunca creram em mim. Então Jesus disse: se não crerem quem eu sou, vocês serão condenados. Então, dentro da missão de fazer discípulo, não se faz discípulo que não seja por meio da pregação genuína do evangelho. Diogo falou no início, você pode ter estratégias, você pode botar uma melancia na cabeça, você pode botar um panfleto de 200 metros, se não for anunciado o evangelho de Cristo, de que se as pessoas não crerem nele, elas serão condenadas, então não vai haver discípulo.
Então nós devemos ir e anunciar o evangelho a todas as pessoas. Nós devemos gritar ao mundo: você precisa crer em Cristo Jesus. Cristo é a única esperança para o mundo perdido. Cristo é a única esperança para o mundo condenado. E se você não crê nisso, não há esperança para você. Ah, mas eu faço boas ações. A Bíblia diz que a fé não é boas ações. Eu sempre digo isso, a gente precisa compreender isso. A fé não são boas ações. As boas ações são resultados da fé. Eu não faço coisas para ser salvo, eu sou salvo e faço coisas. É o contrário, é diferente. Então a primeira missão que nós temos aí por todos os lugares e anunciar o evangelho a todas as pessoas. Infelizmente nem todas vão acreditar. Paulo diz: me fiz de tolo para ganhar os tolos. Me fiz de tudo, aí ele diz assim, para ganhar alguns. Infelizmente, vamos fazer tudo. Como nós cantamos aqui, vamos chorar. Vamos anunciar, vamos atrás, mas nem todos serão salvos. Porque não irão acreditar na mensagem de Cristo Jesus. Então eles vão ouvir a mensagem do evangelho. Depois, como disse a irmã, eles precisam ser batizados. Diga assim, batizados. O discípulo ouve a mensagem de Cristo, ele crê, e o próximo ato do processo de formação de um discípulo é o batismo, é descer as águas. Um ato único. Diga assim, batismo é um ato único. Não é necessário batizar de novo. Lembra de Pedro? Senhor, não, então me lava por inteiro. Jesus fala: Pedro, aquele que já se lavou, é necessário que faça isso uma única vez. É um ato único. Aí ele termina, depois do batismo, dizendo assim: e vos ensinando a guardar tudo que eu vos deixei. E ele diz até quando? Até o fim de todas as coisas. Aí já é um processo. E é interessante nós pensarmos sobre ensino. Porque nós aceitamos Jesus, cremos na mensagem do evangelho, cremos que Cristo é o Senhor e Salvador do mundo, essa mensagem nos alcançou, e essa mensagem naturalmente nos leva ao batismo. Depois de sairmos das águas, de sermos batizados e sermos introduzidos na família, no corpo de Cristo, que é a igreja, então começa o processo de discipulado. Diga assim, discipulado. Onde nós vamos aprender. Porque quando nós pensamos sobre ensino, nós pensamos, tenta imaginar agora assim, ensino, tenta imaginar uma imagem que represente ensino, tenta imaginar aí. O que você imaginou? O que você imaginou? Uma pessoa na frente, falando, e várias pessoas sentadas, ouvindo. Não é assim? Quando nós falamos sobre ensino, nós entendemos que existe o mestre e que existe o aluno. Nós somos o quê? Os alunos. Quem é o mestre? O mestre é Jesus. E é um privilégio saber que você e eu somos o quê? Discípulos do mestre Jesus. Então, durante toda a nossa vida, nós estamos sendo construídos no caráter de Cristo por meio do seu ensino. Nós estamos aprendendo como se portar com os pais, como se portar com a mãe, como se portar com a esposa, como se portar com o marido, como se portar com o próximo, não é assim? O caráter de Cristo está sendo construído em nós e o caráter mundano está sendo desconstruído todos os dias. Então nós estamos aprendendo. É interessante que o diácono Diogo está fazendo autoescola, que fala, né? Para aprender a dirigir. Aí ele está na parte que ele está fazendo a prova teórica. A pastora Mary fez a prova teórica. 10. Êxito. Passou. Bem sucedida. Só que depois da prova teórica, tinha uma prova que é mais importante. Que prova é essa? A prática. Ela não passou na prática. Adiantou ela passar na teórica? Não, tem muita gente aqui que está com 10 na teórica, mas na prática... Se perguntar
o que tem que fazer, tira 10. Mas se olhar para o que faz, tira 0. Jesus um dia disse para os fariseus, mestres da lei, ele disse, olha, o que eles falam é verdade, mas não siga o que eles são, porque eles não vivem o que eles falam. Se eu não passar na prova prática, eu não tiro a carteira. Se você não passar na prova prática, você não entra no reino. Você pode saber muito na teoria, mas se você não pratica, você não entra no reino. Mateus capítulo 7, se eu não me engano. Aquele que constrói a sua casa na rocha, aquele que constrói a sua casa na areia, né? Qual é a diferença dos dois? Um ouve, mas não pratica. O outro ouve e coloca em prática. Então nós temos uma grande honra. Que honra é essa? A honra de ser discípulo do Senhor Jesus Cristo. Ele está nos ensinando todos os... Lembra que eu falei? Somos um corpo em ajuste. E para terminar, eu quero falar sobre 4 evidências. Por exemplo, a Tati traz para mim um bolo. Tati é minha prima, tá ali. Obrigado, Tati, por ter vindo. Tati vai lá e traz um bolo para mim de presente. Ela fala assim, pastor, isso aqui é um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. O que vai me dar a certeza de que verdadeiramente aquele bolo é de cenoura com cobertura de chocolate? Quais são as evidências, a característica que aquele bolo tem que ter básica para que eu diga assim, não, é verdade, esse bolo é de cenoura com cobertura de chocolate. O que ele precisa ter? O básico. Cenoura e chocolate. Ela pode até chegar e falar, não, pastor, tem abacaxi e cobertura de leite moça, mas ele diz de cenoura. Não, não é. Para ele ser verdadeiramente um bolo de cenoura, ele tem que ter cenoura e chocolate. Senão ele não é bolo de chocolate com cenoura. Para ser discípulo de Jesus, tem que ter as evidências deixadas por Jesus. Se não tiver, pode até dizer que é discípulo de Jesus. E aí que está o grande engano. A gente erra muitas das vezes, sabe por quê? Porque a Bíblia é muito clara, ela diz assim, não pode uma árvore má dar frutos bons. Não pode uma árvore boa dar frutos maus. Diácono Diogo falou aqui no início sobre dons. Lembra que ele falou? Que avivamento não é a manifestação de dons, mas avivamento é uma igreja prostrada diante do Senhor Jesus. Formação de caráter de Cristo não é a manifestação de dons, é a manifestação das atitudes que evidencia a presença do Espírito na vida de uma pessoa. Então muitos se declaram discípulos de Jesus, muitos se declaram pastores, mestres, diáconos, líderes, arcanjos, presbíteros, querubins. Mas o que vai evidenciar que realmente somos, são as nossas evidências que manifestem a essência de Cristo. E eu quero rapidamente ler 3 textos. Lucas 14, 26, e nós terminamos. Vamos terminar hoje com uma coreografia do Ministério de Dança. Lucas capítulo 14, versículo 26. Primeira evidência de que alguém é discípulo de Jesus Cristo. Se alguém vem até a mim. O que está escrito ali? E ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa ou o seu marido, os seus filhos, os seus irmãos e a sua própria vida, mais do que a mim. O que está escrito ali?
esse não pode. Em outras traduções, ele é mais duro ainda. Ele diz assim: quem não odeia pai, mãe, mulher, filhos, irmãos. Quando eu leio isso, eu entro em crise, irmão. Eu falo assim, pô, Deus está mandando eu odiar? Quem aqui acredita que Deus mandaria você odiar alguém? Quem acredita nisso? Ninguém em sã consciência diria que Deus mandaria nós odiarmos alguém. A Bíblia é muito pelo contrário, ela diz que nós temos que amar até mesmo os nossos inimigos. Que dirá pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e a sua própria vida? Então o que ele quis dizer com esse texto? Ele diz ali, se alguém vem a mim e ama pai, mãe, aí no final ele diz assim, mais do que a mim. A primeira característica de um discípulo de Jesus é sinceridade. O que é sinceridade? A palavra sinceridade significa convicção plena. Jesus está dizendo, meu discípulo, quando me compara com qualquer outra coisa, ele tem convicção do lugar que eu ocupo na vida dele. Se qualquer outra coisa ocupa o lugar de prioridade na sua vida, que não seja Deus, não sou eu que estou dizendo, ele está dizendo ali embaixo, não pode ser meu discípulo. Eu tenho minha esposa que está aqui, minha esposa, eu amo minha esposa. Minhas filhas, eu amo minhas filhas. Mas se algum dia eu tiver qualquer dúvida de que Deus é a prioridade na minha vida, então eu ainda não sou discípulo de Jesus. Eu preciso ter uma convicção clara de que Cristo é a prioridade na minha vida. E quando eu falo Cristo, não estou falando igreja. Entenda isso. Mesmo entendendo que quando nós falamos sobre Cristo, muitas das vezes vamos associar a igreja. Mas nesse sentido não. Eu falo sobre Cristo. Eu falo sobre Jesus. Jesus está acima de todos os amores e de todas as coisas. E olha que ele só usou ali, né? Só exemplo pesado, né? Ele não falou amigo, ele podia ter botado um amiguinho ali no meio, né? Não, ele falou o quê? Mãe, pai. Não, aí não, Senhor. Mãe, pai, filho, eu tenho que amar o Senhor mais do que tudo isso. Aí não, Senhor, não dá. Se eu não estiver disposto a isso, então não posso ser discípulo de Jesus. Eu preciso ter dentro de mim a convicção clara do lugar que Ele ocupa na minha vida. Clara. Ele é o grande amor das nossas vidas. Eu lembro uma vez, logo bem novo ainda, no início da caminhada, meu pai já falecido, um paizão, sempre digo, meu pai foi um pai maravilhoso, graças a Deus. E meu pai me viu na igreja, trabalhando na obra, larguei meu emprego, larguei tudo para ficar na igreja. E meu pai disse, para com isso, cara. Você é inteligente, tua família está passando necessidade. E eu virei para ele e falei, pai, tudo que eu tenho vem de Deus. Eu só tenho uma esposa porque Deus me deu. Eu só tenho 2 filhas porque Deus me deu. Eu só tenho onde morar porque Deus tem me abençoado. Eu só tenho o que comer porque Deus me deu. Sem Ele, nem há para respirar o tempo, pai. Ele é o amor acima de todos os amores. Ele é mais importante do que todas as coisas. A Bíblia diz que um homem cavou e encontrou um tesouro. Esse tesouro, nessa parábola, é Jesus. Sabe o que ele fez? Ele voltou em casa, vendeu tudo o que ele tinha, voltou e comprou o campo todo. Só por causa daquele tesouro que ele encontrou. É assim que Jesus tem que ser na nossa vida.
quando nós encontramos Jesus, como disse o Diogo, nós quebramos o cântaro, nós tacamos fogo na carroça, nós quebramos a ponte com o passado, porque Cristo é o maior amor de nossas vidas. Se você não tem essa convicção, peça a Deus para colocar dentro de você. Sabe por que Abraão se tornou o pai da fé? Porque ele tinha essa sinceridade dentro dele. Quando Deus falou, pega o teu filho, teu único filho, teu amado filho, teu esperado filho, teu desejado filho, a coisa mais esperada, a coisa mais importante da tua vida, Abraão, pega agora, sobe no monte e mata ele para mim. Eita. Abraão tinha tanta convicção do lugar que Deus ocupava na sua vida, que ele pegou o filho, subiu o monte, pegou o cutelo e ia descer o cutelo. E Deus falou, para. Você já provou, Abraão, que verdadeiramente eu sou o grande amor da sua vida. Moisés chegou diante de Deus, Deus irado com o povo. Deus falou o quê? Eu vou matar todo mundo, Moisés. Não, pelo amor de Deus, você não faz isso não. É o teu povo. Deus falou, tá bom, Moisés. Por tua causa, eu vou levar esse povo até a terra prometida, porque eu prometi, eu sou fiel, eu cumpro o que eu digo, mas eu não vou mais com vocês. Pastor Fernando ministrou aqui uma vez, na Rede Homens, ele falou algo tremendo. Ele disse assim, eu vou mandar um anjo na frente de vocês. Ah, se fosse muitos aqui, falar, tá bom, Senhor, obrigado. O anjo vai com a gente, glória a Deus. Olha o anjo aí, o anjo está indo com a gente na nossa frente, já é o suficiente. E ainda vai me levar para a promessa? Vai cumprir a promessa? Ah, tá bom. Cumpriu a promessa. Se um anjo está me guiando, já está maravilhoso. Sabe o que Moisés fez? Então eu não vou. Eu só vou se o Senhor continuar indo conosco. Porque o que importa para mim é o Senhor. Não é a terra prometida. Eu não estou aqui em busca das promessas. Eu estou aqui em busca do Senhor. O Senhor é o amor da minha vida. O Senhor é a razão, é o motivo. O Senhor é tudo. Segunda coisa, João 8,31. João 8,31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. O que ele disse? Se vocês não permanecerem firmes na minha palavra, o que ele disse ali? Vocês não são meus discípulos. Lembra o que eu falei do início? Qual é o início para nós? Salvação. Ouvimos a mensagem, não foi? A fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem de Deus. E aquele que crê será o quê? Salvo. Ouvimos a mensagem, cremos, fomos salvos. Início. Qual é o fim dessa jornada que começou com a nossa salvação? Quem sabe? Qual é o fim? Um dia eu voltarei para vos buscar. Irei preparar morada e voltarei para vos buscar. O início, salvação, crer, ouvir a palavra, Cristo é o Senhor, declarei, confessei, salvo. Comecei um processo de discipulado. O fim desse processo é o quê? Vida eterna. Mas entre o início, salvação, e o fim, eternidade, existe um processo. Aí eu pego o que o irmão presbítero falou aqui, né? Esse processo que é do início da salvação até a eternidade, ele é feito de quê, pastor? Momentos bons e momentos maus. Momentos de grandes vitórias. Momentos de profundas derrotas. Momentos de grande chuva. Momentos de sol. Momentos de saúde. Momentos de enfermidade. Momentos de vida, momentos de morte, momentos de prosperidade, momentos de fome, de necessidade, momentos de alegrias profundas, momentos de profundas tristezas.
No processo que nós passamos até a eternidade, nós passaremos por grandes montes, ou seja, lugares altos, onde estaremos aqui celebrando, nos alegrando, festejando as grandes vitórias de Deus, mas passaremos por vales, momentos onde estaremos sozinhos, chorando, tristes, momentos de deserto, momentos de tempestade. Quando ele fala sobre permanecer, e é interessante a gente pensar sobre isso, né? Porque quem permanece, permanece hoje, permanece amanhã, permanece. Quem permaneceu aqui 7 anos, quem está aqui 7 anos e permaneceu, passou por todos esses momentos, não foi? Momentos de crise, momentos de tristeza, momentos de frustração, momentos de dor, momentos de raiva, momentos de alegria. Então o processo é feito de inúmeros momentos. Porém, existe algo que não é uma escolha. Se eu sou discípulo de Jesus, independente dos momentos que Ele me permite passar nesse processo, eu preciso sempre carregar esse processo, sempre passar por esse processo, mantendo a bandeira de Cristo erguida, declarando o nome do meu Salvador e do meu Senhor. Está chorando, a bandeira está erguida. Está rindo, a bandeira está erguida. Enfermidade, a bandeira está erguida. Cura, a bandeira está erguida. Prosperidade, glória a Deus, obrigado, Senhor, a bandeira está erguida. Fome e escassez, não tem o que comer, a bandeira está erguida. A bandeira está erguida. Eu já contei aqui, irmão, morava num barraco na favela do Muquiço. Quando chovia, a água vinha até aqui no joelho. A bandeira está erguida. Cristo é o meu Senhor, Cristo é o meu Messias, Cristo é o meu amado, Cristo é o maior amor da minha vida. A bandeira de Cristo está sempre de pé, sempre declarando. Se vocês não se prostrarem diante da estátua de Nabucodonosor, serão lançados na fornalha ardente de fogo. Olha só, o meu Senhor pode me livrar desta fornalha. Mas se Ele não me livrar, porém, contudo, todavia, a bandeira dEle continuará sendo erguida. Ele é o meu Senhor. Se não se prostrar, será jogado nas covas dos leões. O Senhor pode me livrar. Porém, contudo, se não me livrar, a bandeira de Cristo continua erguida. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Redentor, Ele é o meu Salvador, Ele é a quem eu espero, Ele é a quem eu aguardo. Eu aguardo a vinda do meu Messias. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele disse, Ele cumprirá. Ele virá para buscar todos os seus discípulos que permaneceram firmes. E o Apocalipse diz, aqueles que perseverarem até o fim. Só sobe quem permanece. Quem permanece firme, inabalável, vai subir com o amado Senhor Jesus. Terceira característica, João 13:35. João 13:35. Deste modo todos saberão que vocês são meus discípulos. Que modo? Só existe um modo do mundo saber que você é discípulo de Jesus. Porque eu ando com a Bíblia, pastor. Quando eu passo na rua com a Bíblia, o mundo logo sabe que eu sou de Jesus. Pastor, quando eu estou com o meu terno, o mundo olha e sabe que eu sou de Jesus, pastor. Não. O mundo só sabe e só vai reconhecer e declarar que alguém é discípulo de Jesus quando manifesta a maior característica de Jesus: o amor. O amor fraternal. 1 João 4, do 7 ao 8. 1 João, capítulo 4, versículo 7 ao 8. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor vem da onde?
Irmão, quem ama, só ama porque vem de Deus. Eu não amo por mim mesmo. Eu já falei, se fosse por mim, eu pegava alguns, tacava a cabeça na parede, pisava na cabeça até estourar. Às vezes eu pegava minha esposa, se pudesse, pegava minhas filhas, não é assim? Mas quando Cristo habita em nós, então o amor que procede dele sai de nós. Aquele que ama verdadeiramente é nascido de Deus. Quer conhecer se alguém verdadeiramente foi alcançado por Cristo? Ele ama. E ele conhece a Deus. Versículo 8. Porém, quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é o quê? Amor. Pastor, como eu posso manifestar o amor de Deus? De que maneira? Tiago 2,16. Tiago, capítulo 2, versículo 16. A um de vocês disse: vá em paz, querido. Vá na paz de Deus. Aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar o que necessita. Que amor é esse? Qual a maneira de manifestar o amor de Deus? Se importando com as necessidades do próximo. Estou com fome. Ô querido, vai na paz de Deus, que Deus te abençoe. Vou orar aqui por você, em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor envie o alimento no meio do caminho. Amém, a oração é legal. Mas o que Deus quer de você é que você mate a fome daquela pessoa. Duas maneiras de manifestar o amor de Cristo. Ele diz assim: nós devemos chorar com os que choram e se alegrar. Eu manifesto o amor de Deus quando eu ajo na necessidade do meu próximo e quando eu me alegro com a conquista do meu próximo. Porque tem muita gente que a maior dificuldade dele não é ajudar o necessitado. Tem muita gente que ajuda o necessitado por orgulho, irmão. Só para dizer assim: tá vendo? Eu ajudei o necessitado. A maior dificuldade dele é se alegrar com os que se alegram. É se alegrar com a conquista do próximo. É festejar, é sentir como se fosse a sua própria conquista. E para terminar, João 15:8. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito, e se vocês derem fruto, aí sim, vocês são meus discípulos. O que é dar fruto? João 5,15. João 5,15. O homem foi o quê? O que está escrito ali? O homem fala aqui, o que está escrito aqui? O homem foi, diga assim, foi contar aos judeus que fora Jesus que o havia curado. E se ele não tivesse ido? Alguém saberia que Jesus tinha curado ele? Ir fala de ação.
serviço. A primeira maneira de você manifestar o fruto de Deus na sua vida é você servindo a Deus. Aquelas pessoas só ouviram falar que Deus cura porque aquele homem entendeu isso e foi servir a Deus. Ele foi contar o que Jesus havia feito. Quando eu dou fruto? Quando eu sirvo. 2 Tessalonicenses 3:10. Diga assim, fazer. O que você tem feito pelo reino de Deus, irmão? Um dia eu preguei aqui, e na hora que eu estava pregando, Deus falou algo tão profundo no meu espírito. Aquele texto, quando Jesus teve misericórdia do povo, o texto diz assim, Jesus foi movido de íntima compaixão. E na hora da pregação veio na minha mente, eu falei assim, o que tem movido as suas ações? O que moveu Jesus foi compaixão. O que tem nos movido? O que você tem feito pelo reino de Deus? Ontem Rodrigão botou aqui, né? Lavando a igreja, tarde da noite. Eu botei assim, o lugar onde mais nos parecemos com Cristo. Servindo. É o melhor lugar. Eu sempre falo aqui, irmão. Os dias mais felizes da minha vida não é aqui em cima desse altar. E eu amo o que eu faço. Os dias mais felizes da minha vida foi quando eu estava lá dentro da igreja, sozinho, eu, minha esposa e minhas filhas, lavando a igreja. Lavando a igreja. Limpando o vaso cheio de cocô da igreja, dos irmãos, papa. Os momentos mais felizes da minha vida. Que isso, pastor? Eu me sentia tão importante quanto o pastor que estava pregando lá no altar. Todas as vezes que vidas vinham à frente e se rendiam a Cristo, eu chorava, porque Deus dizia para mim, lembra, filho, tu limpou aquele vaso que eles estão sentando, tu lavou esse chão que eles estão pisando agora, tu arrumou essas cadeiras, tu faz parte disso. Pastor, eu não sou pastor, como eu vou servir a obra? Aquela sopa que você faz com tanto amor e leva para a igreja. Aquela vez que você subiu no telhado, botou a manta com tanto amor. Que você veio pintar uma parede. Você estava dando fruto. Uma pessoa não crê em Cristo pelo simples fato do pastor estar pregando aqui, irmão. É todo um processo. Ela passou lá na porta, recebeu o abraço de alguém. Alguém disse, seja bem-vindo, querido. Ela subiu, alguém na porta, pegou o nome dela, botou o nome dela na oração. Ela entrou aqui, alguém abraçou ela, alguém saiu do lugar, falou, irmão, querido, seja bem-vindo. Todo mundo faz parte daquele processo. O que você tem feito pelo reino de Deus, irmão? Pensa nisso, reflete sobre isso. Você dá fruto quando você faz algo pelo reino, quando você serve o reino. 2 Tessalonicenses 3:10. Esse texto é forte, irmão. Segunda Tessalonicenses. Esse é o primeiro. Obrigado, João. Quando ainda estávamos com vocês, ordenamos. Se alguém não quiser trabalhar, se alguém não quiser, não coma, irmão. Só tem direito a comer quem trabalha. Quando eu era da minha antiga igreja, uma vez aconteceu um fato no discipulado e eu guardei aquilo comigo. O pastor, na época,
estava pedindo uma opinião, porque ele queria fazer um banheiro lá no fundo. Não, uma salinha para as crianças. Que não tinha, na igreja não tinha uma salinha para as crianças. Aí um líder, que era muito ativo na igreja, que trabalhava, que fazia as coisas, virou e falou assim, poxa, vamos fazer um banheiro lá, vamos fazer uma salinha lá atrás de madeira. A igreja não tem dinheiro, a gente compra madeira, eu faço. Traz as madeiras para cá, a gente bota as madeiras e faz uma salinha improvisada. Pelo menos a gente vai ter um lugar para botar as crianças. Aí todo mundo, pô, legal. Aí um irmão que não fazia nada, virou, levantou a mão, eu não concordo. Vai ficar horrível. Aí o outro irmão virou na frente de todo mundo e falou assim, pastor, eu acho que o senhor devia ouvir quem trabalha. Na frente de todo mundo. Um silêncio. Ele estava errado? Não. Porque está cheio de gente para dar opinião. Mas pouca gente que faz alguma coisa. O reino precisa de pessoas que façam. De servos que estejam disponíveis para meter a mão no arado e trabalhar. E ir. E desbravar. E cumprir as missões de Cristo Jesus. Quando eu dou fruto, João 15, 7 e 8. João 15, 7 e 8. Quando eu dou fruto, quando eu faço primeiro, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão. Diga assim, pedirão tudo o que quiserem e será realizado. Versículo 8. Travou? O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus. Quando eu dou muito fruto? Quando eu oro. Um discípulo de Jesus tem uma vida intensa e profunda de oração. Quando você ora, você está dando fruto para o reino. Por quê? Porque as suas orações sustentam as missões. Lembra que eu falei de sustentar as missões? O serviço, as finanças e as orações. Não existe na história nenhuma missão que não tenha sido constituída debaixo de um princípio de oração forte. Entre 1500 e 1700 houve um grande avivamento no mundo. Todos esses grandes evangelistas que você ouve falar aí, Jonathan Edwards, Kathryn Kuhlman, Whitefield, John Wesley, todos eles foram de uma mesma geração, dentro de 200 anos. Um dia eu estava lendo um livro que eu amei, que era, como é que era, amor? Os Heróis da Fé. Quem já leu esse livro, Os Heróis da Fé? Ele conta as 20 histórias dos grandes avivalistas desse período. E nesse livro, eu li esse livro todo num dia, chorando no trabalho, em prantos, o livro molhado. E no final eu orando, disse, Senhor, eu quero ser como eles, Senhor, eu quero fazer essa obra, Senhor. Me mostra o segredo deles, Senhor. E fiquei chorando ali, me mostra, Senhor, me mostra. Aí Deus falou, o segredo deles está aí, é só tu ler, cara. Aí eu comecei a ler de novo. Falei, entendi, Senhor. 6 horas de oração. 13 horas de oração. Oração intensa. Oração intensa. Daniel 3 vezes ao dia. A igreja primitiva perseverava nas orações. Quando eu oro, eu dou fruto no reino do Espírito. Guadalupe precisa de oração. Cadê os intercessores de Guadalupe? O que a gente mais vê nas redes sociais são os transmissores de notícias ruins. Esse bairro acabou. Crente, não estou falando lá de fora não, crente. Esse bairro acabou, esse bairro não tem jeito. Vou sair daqui, esse lugar é amaldiçoado. Mas cadê os intercessores? Que estão dobrando o joelho, que as lágrimas ainda não secaram nos seus olhos. Irmão, as lágrimas secaram nos seus olhos? Será que você ainda chora por Guadalupe?
Será que você ainda chora pelos perdidos? Será que você ainda chora pelos pecadores? Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Quando eu dou fruto no reino de Deus, entretanto, o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Quando eu dou fruto no reino de Deus, quando eu vivo o caráter de Cristo, quando eu manifesto nas minhas atitudes, no meu falar, no meu agir, no meu pensar, os valores bíblicos deixados por Deus que nós acabamos de ler agora: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quando eu manifesto o caráter de Cristo nas minhas atitudes, então o mundo, então eu dou fruto, eu glorifico o nome do Senhor. Eu não glorifico o meu nome, eu glorifico o nome do Senhor. Essa semana achei engraçado que eu estava aqui, acho que foi até o Rodrigão que contou, né? Tem um sobrinho do Rodrigão que ele malha na mesma academia que eu malho. Aí, ele que falou pro Rodrigão, o Rodrigão tava contando. Caraca, foi muito engraçado, mano. Os caras estavam tudo ouvindo funk lá, dançando. Quando o pastor entrou na porta, alguém gritou assim: ih, mané, o pastor tá entrando. E eles abaixaram o som e pararam de zombar. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Glória a Cristo. Que nós possamos a cada dia manifestar o amor de Cristo. Não é a caráter não é na igreja não, irmão, é lá fora. Aqui na igreja, eu não vou nem falar que é mole, porque não é mole não. Aqui na igreja também não é mole não, irmão. Quando eu falo aqui na igreja, não falo na nossa, falo em todas as igrejas. Não é assim? Mas lá fora é muito pior. Lá no trabalho, que é um ambiente completamente mundano. Às vezes na família, chega na família, né, todo mundo mundano. E tu tem que manifestar o caráter de Cristo, o amor de Cristo. A nossa família, que a minha família hoje se resume a minha irmã, que graças a Deus está aqui, minhas primas, todo mundo na igreja, mas a família da minha esposa, a maioria deles não são da igreja. E a gente vai lá, ele é a nossa família, a gente não deixa de falar com eles. Conhecer a Cristo nos fez amar ainda mais a nossa família. E eu não deixo de estar lá porque eu sou da igreja e eles não são não, eu estou lá com eles. Eles me respeitam e eu respeito eles. Então eu vou lá, eles botam a música deles, dançam, cantam, bebem, e eu estou ali tomando minha Coca-Cola. É a minha família. Eu amo minha família. E assim eu manifesto o fruto de Deus. Porque quando tem problema, sabe para onde eles correm? João, pelo amor de Deus. Última coisa. Fala, glória a Deus. O pastor fala muito. Hebreus 2:13. É mal de pastor, irmão. Quando eu falo a última coisa, é porque tem 40 minutos ainda, tá? É só para você ficar ciente. Tô brincando, irmão. Levanta não, em nome de Jesus. Se você levantar, tuas pernas vai travar agora. Agora! É, dona Jaqueline. Aí, dona Jaqueline, o Rodrigão estava lembrando, no dia que a senhora me convidou para ir na consagração lá na... Aí a pastora falou para mim, ó, pastor tem... Não, ela mandou um menino, quantos minutos o senhor vai pregar? Eu falei, não, isso aí quem decide é a igreja. Se vocês falarem que é 10, é 10, 15 é 15, 20 é 20. Ela falou, não, você vai pegar 10 e meia, vai terminar 11 e meia. Eu falei, tá bom, 1 hora.
Comecei a pregar. Uns 15 minutos de pregação, veio um homem andando no meio do corredor, não entendi nada. Ele vem andando no meio do corredor, todo mundo olhando para ele. O cara passando no meio do corredor na hora da pregação, mano. Aí subiu, sentou numa cadeira aqui em cima, assim, no altar. Tum. O Rodrigão estava lembrando ontem, a gente pintando aqui a igreja. Aí ele sentou, daqui a pouco ouviu uma voz do além, assim, falando, não sei de onde, uma voz assim: você tem 10 minutos para terminar a mensagem. Aí quando eu olhei para trás, era ele, lá atrás sentado. Era o pastor da igreja, eu não sabia. Aí eu olhei e falei: então a mensagem está terminada aqui. Aí o Rodrigão estava lembrando ontem no Jaqueline. Aí eu falei: pô, Rodrigão, comi um bolo lá, mano. Rodrigão, pastor, só de raiva eu já comi uns 15 bolos. Vou acabar com o bolo deles. Eu falei: que isso, Rodrigão? Em nome de Jesus, isso não é de Deus não, cara. Hebreus. O pastor que é assim, né, irmão? Vai sair agora. Se tu sair, tu espera. Vou travar agora. Tá repreendido em nome de Jesus, irmão. Hebreus 2:13. E terminamos. Entramos nas últimas meia hora. Amém? Hebreus 2:13. E eu porei a minha confiança nele. Novamente vos digo: aqui estou com os filhos que Deus... Aqui estou com os filhos que Deus me deu. Quando eu glorifico a Deus? Quando eu ganho e formo discípulos para o reino de Deus. Você pode ver em Atos 2:47. Lá diz o quê? Que todos os dias o Senhor acrescentava aqueles que haveriam de ser salvos. Atos 2:41, Pedro prega e 3.000 pessoas se rendem a Cristo Jesus. Atos 4:4, Pedro prega. Isso aqui, se falar 3 vezes, fala em línguas. Pedro prega e 5.000 pessoas se rendem a Cristo. Quando você ganha vidas para o reino, você está dando fruto. E eu termino, a aplicação da mensagem é uma pergunta: nós realmente somos discípulos de Jesus? Nós realmente somos discípulos de Jesus? Ou somos só membros de uma denominação? A Bíblia diz que um dia ele virá. E ele irá separar os seus discípulos de dentro da igreja. Os membros da igreja vão ficar aqui. Jesus vai ser tão bom que ele vai deixar você na igreja. Uma vez a gente estava num congresso com o Diácono Dinho, meu amigo Diácono Dinho, congresso falando sobre o arrebatamento, o fim dos tempos, o cara falando, todo mundo com medo. Já está aí o Ministério de Dança? Aí ele falou assim: nesse dia, quem tiver um terreninho com terra, vai ter o que comer. Quem não tiver um terreninho com terra, vai passar fome. E eu morava lá no Camboatá, quem já foi na minha casa, sabe, né? Que era um terrenão com terra, né? Mato para tudo quanto é lado. Aí ele virou do meu lado e falou assim: aí, João, você deu bem. Eu falei: não, fica tranquilo. Pode ficar com a minha casa. Ele: não, fica com a tua casa. Eu falei: pode ficar, eu estou te dando agora. Tu não entendeu o que ele falou, não? Ele falou que os arrebatados não vão estar mais aqui. Eu não vou estar mais aqui, tu pode ficar com a minha casa. Ele: não, tá repreendido, não, também não vou. Não, você vai estar. Tu falou que queria o terreninho com a terra. Rapidinho ele mudou. Amém? Vamos lá então para o Ministério de Dança. Depois a gente ora para encerrar. Deixa ela botar ali. Então posso falar mais meia hora, né? Ô, glória! Oi? Pode desligar o telão, por favor? Para não aparecer na filmagem. VX Produções. Eventos, casamentos, funerais. Né, Vinícius? Fotos. Amém? Posso sentar? É para apagar as luzes?
Apaga só as luzes. Aqui, essa daqui não, essa daqui tu deixa. Isso, pode... Aí, obrigado, Rodrigão. Diácono Rodrigo. Amanhã vai estar conosco o pastor José, Igreja Metodista, não perca. As nações se abalam, seus reinos já passaram. Reina Jesus, seu trono soberano, eterno, ressurreto. Reina Jesus, declaramos que o teu reino chegou.
queria pedir os líderes do PG, os líderes da rede de casais, Diácono Narilton, Diaconisa Cláudia, Diogo, Priscila, Diácono Jairo, Diaconisa Dilma, Diácono Rodrigo, Dai, Diácono Diego e Lilian. Vamos clamar, igreja. Isso aqui é pra mim e pra você. Isso é uma ordem pra mim e pra você. Ide. Ele não fala assim, Priscila, ide. Pastor João, ide. Ele fala pra mim e pra você, ide. Vem, Claudinha. Líderes do PG. Eu quero pedir que vocês estejam intercedendo por essas bandeiras. Igreja, você que está aqui também, vamos levantar um clamor pelo nosso bairro, pela nossa nação, pelo nosso estado, pelas nações. Clame, deixe que Deus te direcione nesse momento. Não fique quieto agora. Levante um clamor. Deixe Deus te direcionar, igreja, em nome de Jesus. Que o Senhor te leve agora a uma localidade, a um estado, a uma nação. Eu não sei o que Deus vai colocar no teu coração agora. Às vezes é a sua rua. Que seja pela sua rua, que seja pelos seus vizinhos. Levante agora, igreja, e clame, Senhor, em nome de Jesus. Que não sejamos aqueles que negligenciam a tua palavra, Senhor, mas aqueles que a ouvem e praticam, aqueles que a ouvem e obedecem, Senhor. Que o Senhor nos levante como igreja, nos levante para trazer um verdadeiro avivamento toda a terra, Senhor. Vem, Espírito Santo, e nos inunda com a tua presença. Inunda, Deus querido, a tua igreja, Senhor. Usa, Senhor, os cabeças desse lugar, Senhor. Capacita eles, Senhor, a divisar a sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Igreja, clame. Não fique quieta, não fique em silêncio. O mundo, ele está ganhando porque ele não para. O mundo tem avançado porque a gente não se levanta e toma posse do nosso lugar. O mal, ele só vai ser estabelecido aonde não tiver a presença de Deus. A destruição, a morte, ela só vai ficar aonde não tem a presença de Deus. E hoje Deus está nos levantando para levar vida onde tem morte, para levar salvação, para levar cura e libertação. Que o Senhor te levante dentro da tua casa, como homem, como mulher, guerreiro, que é temente ao Senhor, que ouve e pratica as boas obras, que ouve e não se cala, que ouve e faz a diferença. Em nome de Jesus, deixe o Senhor usar a tua vida. Você é importante e especial. E o Senhor te trouxe aqui para que você ouça em nome de Jesus. Não é à toa que você está aqui hoje. O Senhor tem um propósito na tua vida. Satanás tem se levantado para destruir a tua vida, porque você sabe que através da tua vida muitas outras chegarão ao Senhor. E a estratégia dele é te parar, seja com uma enfermidade, seja nas finanças, seja com uma palavra que você ouviu. Ele tenta se levantar, mas em nome de Jesus, hoje aqui como igreja, nós decretamos a falência do inferno em nome de Jesus. Eu não sei o que você crê, eu não sei o que você está entendendo desse momento, mas a tua vida só vai mudar quando você fizer coisas diferentes. Para, não está dando certo, para de fazer o que você está fazendo agora e faça algo diferente. E a primeira coisa que o Senhor nos chama é voltar-nos para Ele. Volte-se para o Senhor, firme-se no Senhor, porque o Senhor tem algo grande para você. Em nome de Jesus, vamos clamar. Guadalupe não é do diabo, Guadalupe é de Jesus. Bairro 13 não é do diabo, Bairro 13 é de Jesus. O Rio de Janeiro é de Jesus. A nossa nação, o nosso mundo pertence ao Senhor. É tudo dele, é tudo para Ele. Se levante agora, não fique quieto, não deixe ninguém te parar. O Senhor quer nos usar, então em nome de Jesus, que o Senhor levante nesse lugar profetas cheios de Deus, homens e mulheres dispostos a cumprir o ID.
auxílio eu não sei. O Senhor falará através de você. O Senhor usará a tua boca a partir do momento que você se prostrar, se render e se arrepender. Porque como está escrito, se o meu povo não é uma pessoa específica, mas se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se levante, igreja, em nome de Jesus. O Senhor quer nos sarar, o Senhor quer nos enviar. Deixa Ele te usar em nome de Jesus, igreja. Brilha, Senhor, brilha sobre as nações, brilha sobre o Brasil, Senhor, brilha sobre o nosso bairro, Jesus. Nós entregamos, Senhor, a nossa nação nas tuas mãos. Que seja um tempo de um poderoso avivamento nesta nação. Levanta os teus profetas, os teus missionários, levanta os teus discípulos. Levanta os teus discípulos que vão ser sal e luz para esta nação. Levanta os teus discípulos que manifestem o teu caráter, a tua essência, a tua palavra. Sacode o Brasil! Sacode a nossa nação! Move os alicerces espirituais da nação brasileira! Não há outro Deus que se compare à criação. Nós nos arrependemos como igreja por todos os escândalos, por toda a falsa religião, por todo evangelho que não é o evangelho de Cristo. Levanta a tua igreja no Brasil, Senhor. Uma igreja viva. Uma igreja prostrada a teus pés. Uma igreja que declara Cristo como o Senhor da igreja. Uma igreja que honra, que ama, que se prostra somente a Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Como igreja nós oramos e entregamos a nação brasileira nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. E se você crê nisso, dê um forte aplauso ao nome de Yeshua. Aleluia! Mais forte, mais forte.